Olá, bem-vindo à aula número 19. Vamos falar sobre responsabilidade de decisão, que é a do cliente. Essa, então, é a 19ª aula de uma série de 50 aulas, mais ou menos. Estamos falando dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Então, se você é terapeuta ou líder, os 5 princípios sistêmicos vão ajudar com uma referência para desenvolver um estado interno favorável a ter mais resultados. Os 5 princípios sistêmicos são as ordens da ajuda. As ordens da ajuda, ou princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes, são um mapa, você pode entender eles como um mapa, que te ajudam a identificar uma postura que te traz mais resultados. Nesse sentido, a aula de hoje é sobre entender que por mais que alguém peça ajuda para você, ou que você queira ajudar, é muito importante aceitar e respeitar que a responsabilidade pela mudança e a decisão da mudança é sempre da pessoa que quer a mudança. Eu falo isso porque pode acontecer, e acontece, de alguém querer mais ajudar do que a pessoa que pediu ajuda. Já passou por isso? Então, eu pergunto para você, que é terapeuta ou líder, como você se sente quando alguém não aceita a sua ajuda? Então, como terapeuta, você pode estar com um cliente no processo terapêutico e chega um ponto que o cliente parece que não vai. Como que é a sensação? Como que você lida quando a pessoa que te buscou pedindo ajuda, de repente parece que não quer mais ajuda ou não está cooperando? Qual é a sensação? Existe um sofrimento? Ou também você pode pensar de pessoas que você quer ajudar na família. Às vezes um membro da família passa por problemas, você poderia ajudar, mas a pessoa não pede ajuda ou não quer ajuda. Como lidar com isso? É provável que muitas pessoas, em algum momento, já lidaram com isso. Alguém próximo, com alguma dificuldade, você tem conhecimento, tem experiência, tem uma bagagem, pode ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer a sua ajuda. E aí? Qual que é o sentimento? Qual a sensação? E como lidar? Então, fica comigo até o final dessa live, dessa aula. Essa é uma aula que vai ter em torno de 25, 30 minutos, porque até o final você vai entender, vai conhecer um caminho para lidar com o sentimento, com a sensação de quando alguém não quer a sua ajuda. Você pode ajudar e a pessoa não quer a sua ajuda. Como lidar com esse desconforto? No meu caso, eu comecei a ler livros de autoajuda, autoconhecimento em 2003. E a primeira coisa que eu quis foi ajudar as pessoas próximas. Eu pensava, bom, eu gosto desses assuntos, ajuda no pensamento melhor, a pensar positivamente. Então, eu queria ajudar as pessoas, mas eu não achava ninguém interessado no assunto. Então, e na época, eu estava na academia militar. Eu fiquei 17 anos como funcionário público, como oficial de carreira. E no período que eu comecei a ler sobre autoconhecimento, foi exatamente com 19 anos, quando eu já estava no Exército. E era curioso, porque eu não encontrava muitas pessoas interessadas nos assuntos que me interessavam. Então, eu era meio que um peixe fora d'água. Mas, ao mesmo tempo, eu não achava em lugar nenhum. É muito curioso isso. Que eu buscava poder falar do que eu aprendia, mas não achava as pessoas. Então, o sentimento era de frustração. Você ter aprendido algo e não poder compartilhar. Só que aí existe um aspecto sistêmico para se considerar. A gente está falando do segundo princípio sistêmico da ajuda, ou dos atendimentos altamente eficazes. Esse segundo princípio sistêmico é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Então, sou eu que tenho que querer que os outros mudem? Ou, na verdade, eu preciso resolver em mim alguma coisa que me impede de aceitar que as pessoas têm o seu tempo? Entende o que eu quero dizer? Então, é importante utilizar os incômodos que surgem na nossa vida como um convite para o autoconhecimento. Então, se eu espero algo para alguém,
Se eu gostaria de ajudar alguém, mas a pessoa não quer me ajuda e eu fico incomodado, o incômodo é meu. Eu não posso forçar a pessoa ou usar recursos para tentar convencer alguém de aceitar a minha ajuda. Eu preciso aceitar que cada um tem o seu tempo e que a responsabilidade e a decisão de mudança é da própria pessoa que deseja ou não a mudança. Então, se você é terapeuta ou líder e está lidando com um cliente que inicialmente disse que queria mudar, mas na hora do fazer mesmo o movimento tem dúvida, não aparece mais, o que fazer nesse caso? É aceitar que a responsabilidade pela mudança e a decisão da mudança é da pessoa. No meu ponto de vista, na minha experiência, não funciona tentar impor a mudança aos outros. Eu já vi pessoas fazendo isso, eu já ouvi de pessoas que elas fizeram isso, mas existe consequência. Uma consequência de tentar impor a mudança ao outro é que a pessoa faz contrariada porque você está impondo. Depois que você para de impor, a pessoa deixa de fazer. E aí? Será que valeu a pena o esforço se a mudança não foi consistente ou foi só momentânea? O que eu quero trazer é, se a gente consegue aproveitar o acontecimento, e nesse aproveitar o acontecimento, você olha para dentro e cuida de uma dor, o benefício disso é você deixar as pessoas em paz. O primeiro ponto é isso. Quando eu lembro que quando eu fiz o Practitioner em PNL, uma das brincadeiras que se comentava é que ao fazer o Practitioner, as pessoas que faziam se tornavam um Chattitioner, porque queriam praticar com todo mundo as ferramentas. Eu fui um desses. Toda oportunidade que eu tinha, eu perguntava para as pessoas se elas queriam trabalhar tal dificuldade ou tal situação. E como eu tinha várias ferramentas que eu tinha aprendido, as pessoas aceitavam. Eu acho que eu transmito uma confiança, uma credibilidade. Porque eu perguntava para as pessoas e, de fato, elas se interessavam e aceitavam, pelo menos nesse ponto. Uma coisa mudou. Olha que interessante. Quando eu só conhecia os livros, ninguém se interessava por falar dos livros. Quando eu já tinha feito o practitioner e tinha as ferramentas e estava me trabalhando, parece que isso deu alguma credibilidade mínima. Porque eu lembro, por exemplo, isso eu ainda estava no serviço público, e aí um colega estava reclamando que um chefe tinha feito algo que ele não gostou. E ele estava com muita raiva, muito transtornado. Aí eu perguntei, olha, eu conheço uma ferramenta que ajuda a liberar essa raiva. Quer experimentar? E eu usei uma ferramenta muito simples, que chama Mudança de História Pessoal. Como que é essa ferramenta simples? Você pede para a pessoa imaginar uma tela e você encosta na pessoa. Isso é uma âncora. Depois, você pede para a pessoa imaginar na tela e você pode acionar a âncora para poder ajudar, deixar a imagem da âncora mais firme. O que aconteceu? Que estava incomodando. O próximo passo é pedir para a pessoa deixar a mente levar para o passado, trazendo novas imagens, buscando a experiência mais antiga quando surgiu aquele mesmo padrão de sentimento. Daí, por curioso que foi, ele chegou com 6, 8 anos de idade na escola em que uma colega chamou ele de feio. Então, a gente chegou na raiz da raiva. É aquela experiência. Isso é uma técnica de regressão usando uma tela mental. Aí a gente levou recursos. Que recurso a gente levou? Eu perguntei para ele. Você conhece alguém que lidaria bem com isso? Ah, meu irmão. O que ele falaria? Então fala o que seu irmão falaria. Depois, aceitação. A gente levou recursos. Aí isso levou 5 minutos, 10, foi muito rápido. Foi 10 minutos, 5, 10 minutos no máximo para poder liberar a raiva. E aí completou, voltou para o momento atual. Aí eu perguntei, e aí, como está agora a raiva? Passou. Mas eu não queria que passava a raiva. Foi muito curioso. Porque aí eu falei, quer que eu devolva? Vamos fazer de novo o inverso para voltar a raiva. Mas ele não quis. Porque havia um ganho em manter a raiva. Porque a raiva dá energia, dá força, dá convicção. Mas havia também um sofrimento. Então, quando ele liberou a raiva, ele não quis voltar. Eu contei essa história para ilustrar que eu fiz uma ferramenta
chamada mudança de história pessoal, num ambiente aleatório, um órgão público. E nessa situação, funcionou, ele era 5 minutos, e uma técnica que eu tinha recém-aprendido. E eu pude, naquele ano, praticar muito. Isso me ajudou muito, porque eu tinha as oportunidades. Sempre que surgia, eu praticava. Até no curso de inglês, eu apresentei ferramentas do Practitioner em PNL como parte da apresentação do trabalho em inglês, o níveis neurológicos. Eu fiz com a turma toda. Uma pessoa falou assim, mas você é muito corajoso. Como que você faz isso com todo mundo? Eu falei, por que não? Eu convidei isso tudo em inglês, foi na cultura inglesa, na Zona Norte, 2011. Eu convidei, vamos fazer o realinhamento dos níveis neurológicos. E aí eu fui convidando a acessar o ambiente, dar um passo, aí tinha toda uma condução, dar um passo e acessar os comportamentos. Eu mostrei também um slide para poder contextualizar, depois o comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade espiritual. Alguém perguntou assim, mas o que eu vou ver quando chegar no espiritual? Eu respondi, você vai descobrir. Você vai ver o que para você é o espiritual. E aí todos fizeram. Foi uma experiência bem interessante em inglês e fazendo a técnica do alinhamento dos níveis neurológicos ou níveis lógicos. Bom, então eu até aqui, para quem acabou de chegar, essa aula é sobre a responsabilidade e a decisão de mudança do cliente. Então, essa aula está dentro do segundo princípio sistêmico dos atendimentos altamente eficazes. O segundo princípio sistêmico é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. E as aulas de 10 a 20 têm esse componente de criar o estado interno para essa aceitação das circunstâncias. Quando você reconhece que a responsabilidade e a decisão de mudança é do cliente, é do outro, não faz sentido, não faria sentido ficar sofrendo. Mas se existe um sofrimento, então esse é um tema para se trabalhar. O foco de trabalho se torna resolver o incômodo que está presente. Porque se você não resolve, pode ser que você queira impor a mudança ao outro. Querer impor a mudança ao outro é como se você se colocasse como maior que o outro, como sabendo mais que o outro. É como se você, seja terapeuta ou não, se colocasse como mãe ou pai da pessoa que você está ajudando. O efeito disso é negativo. Um deles é a dependência. O outro é que a pessoa não vai se sentir bem. Quem está fazendo esse excesso de ajuda, impondo a ajuda, normalmente, se olhar para a relação com os pais, esse padrão já vem lá da relação com os pais. Então, é interessante observar isso. Se você percebe que você faz muito pelos outros, pode acontecer de você sentir que não existe retribuição. Os outros não retribuem como você gostaria. Sabendo disso, como mudar? Às vezes você pode querer mudar, mas não conseguir. O que está por trás de não conseguir? Uma repetição de padrão que vem da própria relação com os pais. Nesse sentido, a inversão da ordem vai mudar se você olhar para a relação com os pais e trabalhar lá. Mas a questão da ordem é o próximo conjunto de 10 aulas, de 20 a 30. Porque o terceiro princípio sistêmico é a ordem. Então, isso vai ser explorado mais a fundo a partir, talvez, da aula de amanhã ou daqui a 2 aulas. Mas, na aula de hoje, a gente fala da aceitação. Você só vai aceitar que a responsabilidade pela mudança é do outro e que a decisão é dele, se você aceitar se você olhar para você e cuidar da sua dor. Eu ia dizer assim, aceitar a sua dor. Mas aceitar a dor pode parecer estranho, porque aceitar a dor pode ser não fazer nada pela dor, abandonar a dor, só que não é nesse sentido. A aceitação das circunstâncias, como elas se apresentam, sem querer modificar nada, significa, se você pensar nos 3 princípios sistêmicos da constelação, quais são os 3 princípios? Dar e receber em equilíbrio, hierarquia ou precedência, pertencimento ou vínculo. Esses 3 princípios, eles ajudam você a identificar o quanto você aceita você mesmo e aceita os seus pais como certo.
Você consegue se sentir como filho ou filha em relação aos seus pais? E confortável? Essa posição é uma posição de aceitação. Então, se você está nessa posição, é mais fácil aceitar as pessoas como são. Você consegue se permitir receber? Ou você prefere fazer e resolver problemas para os seus pais e para os outros? É importante se permitir receber. E, por último, pode acontecer na família de ter pessoas esquecidas, excluídos. Quando existem pessoas excluídas, que podem ser falecimentos inesperados e precoces, que podem ser abortos espontâneos e provocados. Então, quando há, existe uma tristeza. Essa tristeza, por não se saber lidar com ela, a gente tende a controlar as emoções, não querendo sentir ela. E aí, claro, o efeito é aumentar o mal-estar, aumentar o incômodo. Por fim, chegando na última etapa, para você conseguir desenvolver a aceitação, você precisa, então, cuidar de si. Como que é esse cuidar de si? Você pega essa referência que eu trouxe em relação aos pais. É conseguir ficar pequeno em relação aos pais, se permitir receber e ver eles como certos, ou incluir os excluídos, caso você identifique eles. E por último, aquilo que você sente que o outro precisa é uma pista do que você precisa. Então, quando você se pega querendo oferecer ajuda para o outro e o outro não quer a sua ajuda, isso é uma pista de que a ajuda que você está oferecendo para o outro, na verdade, precisa ser para você mesmo. Para a gente finalizar, como hoje é sexta, depois das 18, então hoje é uma aula mais objetiva, mais curta, e a gente já fez cerca de 9 aulas só sobre aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Então, não tendo mais perguntas ou dúvidas, eu vou só recapitular. A aula, então, foi responsabilidade e decisão de mudança é do cliente. Essa aula, que foi a 19, está dentro do princípio da aceitação das circunstâncias, que é o segundo princípio sistêmico. Esse conjunto de aulas, que são cerca de 50 aulas, tem a ver com os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. O que são isso? O que são esses princípios? São posturas internas. Para você desenvolver posturas internas, você precisa adotar referências para você entender como é essa postura. Então, na aula de hoje, o que a gente olhou foi a necessidade de respeitar que a responsabilidade e decisão de mudança é do outro. Ninguém pode, ou deveria, ou poderia forçar ninguém a mudar. É como se a mudança é uma porta que se abre de dentro. A gente precisa respeitar que cada um tem o seu tempo e que, se a pessoa não quer mudar, é o tempo dela. Se o incômodo existe porque alguém que você gosta não quer mudar, é importante olhar para dentro e cuidar desse incômodo em você. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Bom, para finalizar, estamos chegando perto do fim, eu vou compartilhar. Antes disso, se você não é inscrito no canal ou segue meu perfil, clica para seguir ou se inscrever. E também, se tiver dúvidas, pode mandar mensagem. E por último, também, para saber sobre a mentoria, está aqui o QR Code da mentoria. Deixa eu ver, está aqui. O QR Code, você pode ler ele ou digitar no navegador, constelesp.net.br. É uma forma de você aprender a aplicar a constelação sistêmica na sua vida, ajudar pessoas e até atuar profissionalmente com a constelação sistêmica. E também você aprende na prática, tem 32 horas de conteúdo na plataforma, conteúdo prático, objetivo, e tem também a mentoria de prática em dupla, revisão e supervisão. Então, todo mundo sai fazendo, e já desde o primeiro encontro já existe uma ferramenta para aplicar um movimento sistêmico. Para fechar, então, um último depoimento de uma pessoa que concluiu a formação, é um trechinho de 1 minuto e meio. Vamos. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi fazer o acompanhamento de 10 sessões com o Rodrigo no coaching sistêmico. E para mim ajudou muito, porque eu não...
Quando eu comecei as sessões com ele, eu queria entender como eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho, por que eu cobrava tão pouco. E no decorrer das sessões, eu fui avaliando questões minhas de diálogos internos que eu tinha e que eu não conseguia identificar, então eu me sentia muito confusa o tempo todo. E um lado meu pensava de uma forma, outro lado pensava de outra forma, e isso me atrapalhava em várias decisões na minha vida, não somente em questão ao trabalho. E no decorrer das 10 sessões, a gente conseguiu identificar e trabalhar alguns condicionamentos que eu trazia desde a infância, e isso surtiu efeitos positivos, assim, de buscar mais leveza na minha vida, mais flexibilidade. E eu recomendo o trabalho do Rodrigo, eu sou também aluna dele, do curso de constelação sistêmica familiar, eu recomendo a todos, vale muito a pena. Num contexto geral da nossa vida, para todos os aspectos, seja profissional, familiar ou de outras questões.